Muitas pessoas ocupam um tempo no domingo ou fim de semana para ir num culto religioso e aprender e sentem aquela sede, não de água, mas aquela fome não de pão, mas de se ouvir a palavra de Deus e não tem nada disso em muitos lugares. Vão ser exploradas, vão ouvir coisas, vão ver exemplos ruins ali de pessoas hipócritas. Então, eu vou dar uma dica aqui para você. Escute com atenção o que eu tenho a dizer aqui sobre um tema que realmente vai te trazer um alívio, uma esperança e vai te mostrar a realidade que você não vai ouvir nesses lugares, não. Vamos citar a Bíblia, e a Bíblia é a autoridade aqui, não é a opinião de nenhuma religião, nenhum homem. Eu, em primeiro lugar, quero destacar que eu leciono os idiomas da Bíblia, leciono o hebraico clássico, o hebraico da Bíblia, do chamado Velho Testamento, porque foi originalmente escrito em hebraico, e leciono também o grego koiné, o idioma usado para se escrever de Mateus até Apocalipse, bem como o inglês para a conversação. Caso você tenha interesse em aprender tais idiomas, por favor, entre em contato comigo no canal do Queruvim no YouTube. Lá tem meus dados, meus contatos. Pois bem, vamos ao assunto, né? A Terra, ela na verdade vai ser um lugar muito maravilhoso no futuro, porque é justamente o que a Bíblia mostra e as igrejas não mostram. As doutrinas não têm esse detalhe importantíssimo, porque a palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias, né? E as boas novas ou boas notícias do reino, Jesus falou que seriam pregadas em toda a terra habitada, em testemunho. Então é por meio de dar testemunho, pessoas iriam testemunhar, falar sobre este novo mundo melhor, e ia ser boa notícia isso. Quais são essas? Vamos ver uma delas? Isso sim é boa notícia, isso sim é evangelho. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 5, e vê se isso não é um evangelho de Cristo. Ó. Felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. Jesus falou no Sermão da Montanha. Agora compare com o que Salomão escreveu sob inspiração divina no texto de Provérbios capítulo 2, versículo 20 ao 22. Lá diz assim, abre aspas. Por isso, siga o caminho das pessoas de bem e mantenha-se na vereda dos justos, pois apenas os justos morarão na terra, e os irrepreensíveis permanecerão nela. Quanto aos maus, serão eliminados da terra, e os traiçoeiros serão arrancados dela. Percebeu aí a promessa de que somente pessoas boas e irrepreensíveis morarão na terra, os maus não vão continuar? Então isso não é uma boa notícia? Isso é evangelho, isso é o verdadeiro evangelho. Lembre-se, Jesus disse em Mateus 5,5 as palavras que estão em harmonia com essas declarações aqui de Provérbios 2, 20 ao 22. Anote esses dois textos, Mateus 5,5, Provérbios 2, 20 ao 22. Agora olha o que diz o texto bíblico do Salmo 37, versículo 9. Olha só, do 9 ao 11. Ó. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam em Jeová possuirão a terra. Apenas mais um pouco e os maus deixarão de existir. Você olhará para onde estavam e eles não estarão lá. Mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. Isso aqui foi Davi que escreveu. E nesse tempo a terra de Israel lá, a terra prometida já havia sido tomada posse, então essa promessa é uma profecia que ainda não teve cumprimento nem nos dias de Davi e nem até hoje ainda não se cumpriu. Cuidado, então muitos vão tentar enganar você com mensagens que não é a mensagem da Bíblia, sobre o futuro do nosso planeta, o futuro de nosso belo lar ajardinado. Aqui no Salmo também, capítulo 37, versículo 29, fala sobre a promessa de Deus de que, abre aspas, os justos possuirão a terra e viverão para sempre nela, e nela viverão para sempre. O 34 fala, espera em Jeová, que é Deus, o nome de Deus na Bíblia, né? E siga o caminho dele, e ele o enaltecerá para que tome posse da terra. Quando os maus forem eliminados, você verá isso. Diz o Salmo 37 e 34. Em harmonia com isso, o médico Lucas registrou o texto de Atos 17, e lá diz no versículo 31, abre aspas, porque ele, Deus, determinou um dia em que vai julgar a terra habitada com justiça, por meio de um homem a quem designou, e ele deu garantia disso a todos os homens por ressuscitá-lo dentre os mortos. Fecha aspas. Portanto, o texto diz que Deus fixou um dia, determinou um dia, marcou um dia, em que vai julgar em justiça a terra habitada. Aqui a palavra grega terra habitada, oikomene. Não tem nada a ver com mundo. Muitas versões da Bíblia, mal feitas, né, dizem que Deus determinou um dia em que vai julgar o mundo. Mas a palavra mundo em grego é cosmos, aqui não é cosmo, aqui é terra habitada. Realmente a palavra grega aqui, porque o Novo Testamento de Mateus até Apocalipse, né, o chamado Novo Testamento,
usa a expressão oikomene. Digita oikomene no Google e você vai ver que é terra habitada. Portanto, a mais correta versão aqui, ela deve verter terra habitada. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo da Bíblia no site jw.org verteu muito corretamente, não só essa, como a maioria das passagens da Bíblia Sagrada, e é a Bíblia que eu aconselho que você estude. Porque esse pessoal não conseguiu nem traduzir a palavra grega oikomene, que significa terra habitada. Portanto, realmente é que está falando que Deus vai julgar a terra onde moram pessoas, aqui mesmo, para que haja paz e sossego. Fala que vai julgar em justiça. Inclusive, você pode ver Hebreus 2,5, que lá diz em harmonia com isso, abre aspas, pois não foi a anjos que ele sujeitou a futura terra habitada, da qual estamos falando. Aqui, terra habitada oikomene também, Paulo está falando de um paraíso terrestre que Deus restaurará na terra inteira. Isso nos lembra de Isaías capítulo 11. Você se lembra? Isaías 11:9 diz assim, falando sobre um tempo em que os animais ficaram mansos, e até mesmo diz lá no texto que o lobo vai ficar do lado de um cordeiro, o leopardo junto com um cabritinho, o leão junto com um novilho, e o menino conduzindo, todos eles. E aí diz no versículo 9, Isaías capítulo 11, versículo 9, não se causará dano nem ruína em todo o meu santo monte, porque a terra certamente ficará cheia do conhecimento de Jeová, assim como as águas cobrem o próprio mar. Eu fui olhar no texto hebraico, diz, Lo yaru, não se causará dano, velo yeshachitu, Lo yaru, não haverá dano, velo yeshachitu, nem se causará ruína, bekol har kodshi, em todo o meu santo monte, que maleah haaretz, pois encher-se-á a terra de a et Yehová, do conhecimento de Jeová, kamaim layam mekassim, assim como as águas ao mar cobrem, assim como as águas cobrem o mar, então a terra vai se encher do conhecimento de Jeová, de a et Yehová, diz o texto. Não é o conhecimento do Senhor, não, porque aqui não fala Senhor, usa o nome de Deus. Então é curioso que aqui fala de um tempo no futuro próximo, em harmonia com todos esses textos que eu li, em que a terra será um paraíso, habitado por pessoas boas. Você não faz a oração do Pai Nosso, ali você não pede, venha o teu reino. O reino é um governo real que tem sede nos céus, tem como rei Jesus Cristo, e você pede que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu. A vontade de Deus é essa, que a terra seja um lugar bom. Inclusive, quando Deus criou o primeiro casal humano, o propósito original dele não foi frustrado, porque ninguém frustra o Todo-Poderoso. O propósito dele era que a terra fosse um lugar habitado por uma família humana perfeita. Esses textos, todos que eu estou citando, você deve recorrer à sua Bíblia em casa e examiná-los com atenção. Porque, na verdade, essa terra vai ser realmente um paraíso, é uma promessa correta, ela não é ensinada nas igrejas da cristandade, os professos cristãos de hoje. Mas é uma verdade que deve ser aceita como a palavra de Deus, porque em Apocalipse capítulo 20, versículo, olha aí com atenção, abre aí a sua Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 20, desculpem, versículo 3, fala de Satanás ser lançado no abismo, na vinda de Cristo. Satanás vai ser preso, ele e os demônios, e vai ser colocado num abismo, selado, fechado, e diz assim, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos tivessem terminado. Depois disso, ele terá de ser solto por um pouco. Fecha aspas. Portanto, Apocalipse 20, verso 3, mostra que Satanás vai ser preso para não mais desencaminhar as nações. E as nações ficam onde? É no céu? Não, é aqui na terra. Portanto, aqui está mostrando que a terra será um lugar melhor. De fato, Apocalipse 11, 18 fala que Deus vai destruir os que destroem a terra. Confira lá. Apocalipse 11, 18. Isso mostra que Deus já preveu que o homem causaria uma deterioração do ecossistema, a destruição do planeta, e que ele teria de intervir para destruir os que destroem a terra. Se ele vai destruir os que destroem a terra, isso mostra que ele não quer que a terra seja destruída. Pelo contrário, quando você pede a vinda do reino de Deus e pede que a vontade dele seja feita na terra como no céu, é porque vai se cumprir Apocalipse também, capítulo 21, versículo 3 e 4, que fala que Deus vai estar protegendo a humanidade, a terra, né? E diz assim no versículo 4, e Deus, olha, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais a morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Então, essa é a verdadeira boa notícia, as boas novas que Jesus pregava quando esteve na terra. A promessa de que pessoas também vão para o céu, mas de que a terra será um lugar de paz, um lugar maravilhoso no futuro próximo.
Espero que você leia esses textos todos.